Começando a nossa live de hoje, vou começar com a matéria, tá? Depois eu vou corrigir o exercício de casa, tá? Vou fazer uns 2 vídeos hoje. Eu tive uma reunião hoje, tá? Uma capacitação hoje online da Vigilância Sanitária. Eles estão preparando tudo, mas a gente está aguardando as orientações, tá? Então, eu tenho compromisso daqui a pouco, então vou fazer uns 2 videozinhos só. A gente continua na quarta-feira, tá? Então, matéria de hoje, matéria nova, pronomes, tá? E os primeiros pronomes que a gente vai ver são os pronomes pessoais, tá? Eu botei aqui de tratamento, porque tá junto ali na matéria, mas o de tratamento a gente vai trabalhar na quarta-feira, tá? E depois a gente vai ver outros pronomes, tá? Então, hoje a gente vai ver os pronomes pessoais, tá? Leia as frases com atenção. A menina inventava explicações. Ela inventava explicações. Ela... Menina. Júlio e Luiz conversaram muito. Eles conversaram muito. Lembrando que eu tenho que colocar de acordo com o gênero, o número, tá? Por exemplo, ela é uma menina só. Então, feminino, uma. Júlio e Luiz são 2 meninos. Eles, tá? Então a gente vai seguir o que a gente aprendeu em substantivo, tá? A palavra ela e eles substituem os nomes, por isso que é pronomes. As palavras chamam-se pronomes. São palavras que substituem ou acompanham os nomes, tá? O que são esses nomes? Não é só nome, tá? Podem ser substantivos nas frases também, tá? Então, vem pra cá. Os pronomes que substituem os nomes são chamados de pronomes pessoais e podem ser do caso reto e do caso oblíquo e de... a gente vai ver na quarta-feira, tá? Então vamos lá. Esse aqui eu acho o principal, então preste bastante atenção. Eu vou explicar, tá? E depois eu vou até colocar aqui com a caneta aqui, ali depois. A gente tem que saber, porque na hora que eu for trabalhar com os verbos, eu vou ter que conjugar nas pessoas, tá? Então, preste bastante atenção aqui. O reto, ele tem 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Ah, professor, não entendi. Calma que eu vou explicar um de cada vez, tá? Primeiro singular, tá? Primeira pessoa do singular, a pessoa que fala, eu. Então, se eu estou falando, eu sou a primeira pessoa do singular, eu estou falando. Então, quando eu estou falando de mim, a pessoa que está falando, eu uso eu, tá? A segunda pessoa do singular é com quem se fala. Por exemplo, eu vou falar com a produção ali, tá? A tia Daiane está atrás da câmera aí, tá? Então, se eu vou falar com a produção, eu tenho que falar, tu está me gravando. Então eu estou falando para alguém, para uma pessoa, para uma segunda pessoa, por isso que é segunda pessoa. Então eu vou falar tu, tá? Terceira pessoa, a pessoa ou coisa de quem se fala. Exemplo, eu estou falando com a tia Daiane, com a produção, de uma terceira pessoa. Por exemplo, eu vou falar do meu gato. Ele, olha ele. Se fosse uma gata, eu ia falar ela, mas o meu gato é macho, é o Pascal, então eu vou falar ele. Ele está dormindo, tá? Então, eu vou falar com a tia Daiane de uma terceira pessoa, tá? Então, ele ou ela, tá? Vai depender na frase, tu tem que ver se é masculino ou feminino. Agora vamos para o plural. Aqui vocês entenderam, né? É singular porque eu sozinho, tu é a segunda pessoa sozinha, ou ele é a terceira pessoa sozinha. Quando eu falo de plural, eu estou falando de mais de um. A gente já trabalhou singular e plural lá atrás, tá? Primeira pessoa do plural, as pessoas que falam, nós. Então, se eu estou falando e eu estou me incluindo no grupo, mais de um, por exemplo, eu posso estar conversando e falar assim, nós estamos em Jacarepaguá, porque eu estou me incluindo. Nós estamos aqui na sala, porque eu estou me incluindo, tá? Nessa conversa, tá? Então, quando eu estou falando que eu estou me incluindo e é mais de um, é nós. Se for um, é eu. Entendeu a diferença? Segunda pessoa, as pessoas com quem se fala. Vós.
Aí eu estou falando para um grupo, tá? Normalmente esse vós é usado muito em palestras, em igrejas, tá? Deus está convosco, vós, entendeu? O padre, o pastor, normalmente ele usa essa... Porque ele está falando para um grupo de pessoas, então ele está falando para segundos, né? Ele não está se incluindo. Então, vós, usa-se o vós. É o menos que é utilizado, tá? As pessoas ou coisas de quem se fala, eles. Então, eu vou falar com a tia Daiane de outras pessoas, que é mais de um. Se for um, é ele. Mas se for mais de um, tem que usar eles ou elas. Eu posso falar assim: os alunos estão assistindo a live. Eu vou ter que colocar o quê? Eles estão assistindo a live, mas eu estou falando com a tia Daiane. Entendeu? Então, tem que saber direitinho a pessoa que está se comunicando para quantas pessoas. Eu, tu, ele no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. Deixa eu só colocar uma coisa aqui para a gente gravar, que a gente vai precisar utilizar isso quando a gente for conjugar os verbos, tá? Então aqui, ó, eu, tu, ele ou ela, tá? Nós, vós, eles. Isso daqui eu vou ter que utilizar quando eu chegar lá em verbos, tá? Eu tenho pronome, quando acabar em pronome, provavelmente a gente vai entrar em verbos, tá? Então eu vou precisar disso aqui, ó, para quando eu for conjugar um verbo. Eu estou dando uma palhinha, tá, gente? Mas eu estou falando que a nossa matéria é assim, a gente vai aprendendo, a gente precisa de coisas para chegar a outras matérias que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, eu posso falar assim, falar, né? Quando eu for conjugar, eu tenho que saber só uma palhinha de verbo, tá? O tempo, tem que saber a pessoa, tem que saber o modo, mas vamos botar o básico, né? Que a maioria já deve ter visto o verbo. Vamos botar no presente do indicativo, tá? O verbo falar no presente, como se estivesse acontecendo agora, tá? Então como é que ficaria? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Então eu vou precisar desses pronomes para me utilizar na hora que eu for conjugar os verbos, tá? Então eu acho que eu expliquei bastante aqui, tá? A parte desses. Vocês revejam depois copiem isso no caderno, que é importante, tá? Para a gente continuar. E para terminar, eu tenho os pronomes pessoais oblíquos, tá? Que vão seguir o mesmo esquema do singular e do plural, só que eles são outros tipos de pronomes pessoais que eles vão complementar esses pronomes ou de uma outra, de outros verbos, de umas outras coisas que a gente vai precisar, tá? Aqui eu vou mostrar algumas e depois mais pra frente a gente vai utilizar outras, tá? Então no singular, primeira pessoa, eu posso usar o me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo, o, a, lhes. Esse o, a não é artigo. Nesse caso aqui, ele é pronome oblíquo. Ah, professor, como é que eu vou saber a diferença? Você vai ter que ver na frase se é um artigo ou é um pronome. Aqui, a menina. O a não está vindo na frente do substantivo? A menina. Esse a é um artigo. Ele ali, depois a gente vai ver aqui embaixo outras coisas que vai explicar como utilizar esse pronome oblíquo. Tá? Então, aqui também eu vou utilizar. Eu posso falar ali que a tia Daiane está comigo, porque a primeira pessoa, eu que estou falando. Eu não posso falar a tia Daiane está contigo, porque eu estaria falando para uma outra pessoa, tá? Então, por exemplo, eu tenho que falar com a tia Daiane o seguinte: o meu celular está contigo. Eu estou falando com a tia Daiane que ela está gravando no meu celular, que está na mão dela, entendeu? E a terceira pessoa é que se eu pergunto para a tia Daiane, por exemplo, se a minha carteira está consigo. Ela está falando que não está. Ou eu pergunto para ela de uma outra coisa, entendeu? O Pascal está consigo? Não. Então, e essas outras partes aqui também, tá? O plural é menos usado ainda, mas eu tenho que explicar, tá?
Nos, não é nós. Nós tem acento que é aqui no pessoal, é nos, conosco. Tá? Então, normalmente, quando vou dar o exemplo da igreja de novo, né? Deus está conosco, né? O pastor, o padre fala isso, conosco, porque está se incluindo também, né? Deus está conosco aqui, entendeu? Segunda pessoa, vós, é vós, não é vós, porque vós seria do pessoal, convosco. Então, normalmente acho que até o padre fala mais isso do que o pastor. Ele fala assim, Deus está convosco. Então, como eu falei daqui do pessoal. Vós é a segunda pessoa do plural, é uma pessoa falando para um grupo. Então, quando eu acho que está dando a bênção, né, no final, ele fala, Deus está convosco, ele está no meio de nós. Então, ele está explicando ali, tá? E a terceira pessoa é ceci, consigo os, as, leis, que aí já entra no plural. Mesma coisa daqui, só que entra no plural. Agora, preste atenção aqui, alguns exemplos aqui. Quando os pronomes, o, as, os, as, se juntam aos verbos terminados em R, os verbos terminados em R eles estão no infinitivo. A gente vai aprender isso quando a gente vai falar de verbos, tá? Transforma-se em lo, lá, los, las. Exemplos. Vou chamar as crianças. Vou chamar las. Você coloca um tracinho, aquele tracinho que é um apóstrofozinho, las. Quero fechar o portão. Quero fechá-lo. Portão é um só, singular. Crianças, plural. E outra, a palavra crianças é feminina. Então, las. Tem que acompanhar em gênero e número, tá bom? Então, não esqueçam. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar os exercícios, tá? Vou mandar todos, que já está pronto. Vou mandar todos. Mas não façam o do pronome de tratamento. Façam só o do pronome pessoal, do caso reto e do caso oblíquo, deixando para a gente corrigir o outro depois de quarta-feira, na sexta-feira, tá ok? Copia aí, que eu volto no outro vídeo, fazendo um vídeo para correção dos exercícios que ficou para casa, tá ok? Então copia aí.